Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje eu conto com a presença das donas do podcast de terror, pode-se dizer assim, coisas sobrenaturais. Podcast É Você, Satanás. Olha a referência, quem pegou a referência aí, quem não pegou, cara, é muito jovem. Eu fico triste de saber isso, né, cara, mas fazer o quê? Primeiramente, Dona Lívia. E aí, Lívia, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Eu só queria falar um negócio que, apesar de eu saber de onde é a referência do nosso podcast, é óbvio, eu sabia que eu nunca vi Chaves. Como é que tira você da gravação aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Sacanagem, fazer o que acontece, né? Acontece, né? É muito Não esquisito isso. é a dona do podcast que tem essa referência, né, cara? Olha Pois que é. loucura, cara. Curioso, hein? Curioso. É um meme tão já dentro da nossa sociedade, né, que não tem como não conhecer o meme. Sim, sim. Pelo menos você conhece, né? Sim, claro. E diretamente da Inglaterra, Dona Verônica. E aí, Verônica, tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Tamo na luta. Tamo na luta, todo mundo. É isso aí, cara. Eu tô com esse tema, né, guardado aqui no meu Google Docs. Aqui no meu Google Docs tem vários temas em tópicos aqui, não tem pauta nenhuma, é só o nome mesmo pra eu não esquecer e um dia gravar. Eu faço isso desde 2017, sempre tem nomes aqui. Já cancelei essa gravação sobre medos e traumas por problemas pessoais de outros convidados, infelizmente não rolou alguns meses atrás, mas um ouvinte meu disse pra eu ouvir o podcast das meninas, né, e chamá-las pra uma gravação, se assim eu me interessar no futuro e tal. Ouvi, eu falei, cara, é um podcast que combina muito com o tema que eu tô a fim de falar, cara, né? Elas abordam coisas parecidas, né? Medos, traumas, algo que deixou a gente impactado mesmo, algumas histórias, e vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre isso. Eu posso até puxar um gancho aí, medos pessoais, infância, adolescência, pra Verônica. Verônica, você separou alguma coisa pra gente já começar a conversar sobre isso? Meu, você perguntou pra pessoa certa, porque eu tenho trauma de criança que meu irmão colocou em mim. Ele me traumatizou e até hoje eu tenho pavor de bonecas. Caramba, cara. Bonecas em geral, e ele transformou em qualquer coisa que não deve mexer. Eu tenho muito medo que vai começar a mexer. Cara, olha que louco. Eu separei alguns medos meus aqui, e esse eu não separei, que é sobre também imagens, né, que eu tinha na infância, cara. Só que você tem esse medo até hoje? Tenho. Pavor. Pavor total. Todo mundo do nosso podcast sabe que eu tenho muito medo de bonecas. Todo mundo fica falando que vai mandar bonecas pra mim. Eu vivo com medo disso. Então, eu acho que seria o pior dia da sua vida se você fosse naquela floresta lá, né? De bonecas abandonadas. A floresta das bonecas. Não. No México. Eu ia desmaiar. Real. Meu amigo, cara. Assim, o seu irmão botou em você, e aí, cara? Como é que faz? Meu irmão, sacanagem. Mas quando a gente era bem jovem, ele me fez assistir, sabe aquela série Goosebumps? Sim. Tinha até livros, coisa assim. Tinha um episódio com o ventríloco, que era malvado, era do demônio. E não importava o que as crianças faziam, matavam várias vezes, aquele boneco voltava e ficava conversando, falava. Meu, foi um traumatizante pra qualquer criança nessa idade. Acho que eu tinha, 4 anos. Caramba, cara. Aí, meu irmão ficava, sabe, cutucando. Ai, ele vai aparecer, suas bonecas estão vivas. Aí ele começava a mexer com minhas bonecas, colocar em outro lugar. Aí eu real achava que minhas bonecas iam me matar. Mano, olha que sacana, cara. O cara tirava a boneca do lugar, cara. Isso tem nos filmes, né? Por exemplo, tipo, a pessoa vê o boneco, ele não tá mais lá depois, né? E ele fez meio que igualzinho, né? Cara. Igualzinho. Aí eu entrava em outro quarto, aparecia em outro quarto, mano. Nossa.
Eu queria fugir. Aí ele tinha um tiranossauro, um boneco, tipo, com bateria que mexia e o olho brilhava. À noite, ele ligou aquela coisa e o olho brilha vermelho. Ele começou a andar, tipo, da prateleira, do nada. Era tudo escuro, o olho começou a brilhar e andou em minha direção. Com 6 anos de idade, eu não ia levantar da cama. Nossa, me escondi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele caiu da prateleira. Tá bom, morreu, tá quieto, vai ficar aí, tô salvo. Não, meu irmão levantou de novo, ligou aquela coisa e colocou em direção à minha cama. Meu Deus, cara, que irmão capeta, bicho. Cara, você fala com ele hoje em dia? Porque é só curiosidade. Assim. Pior que eu falo. Ai. Porque, cara... Meu Deus, cara, isso me lembrou porque minha mãe mexia com... Minha mãe era espírita, candomblé, essas coisas, né? E ela tinha várias estátuas, várias imagens, assim, né? De santo. E tinha um também que tinha um tridente na mão, tinha um rabo, né, cara? E tipo, tinha 1 metro e pouco de altura, cara. Ela tinha um altar com várias imagens, né? Quando eu era criança. E tipo assim, eu dormia com ela quando eu era criança, meus 4, 5... anos, assim, mais ou menos. E essas imagens ficavam do lado da cama, só que ficava num altarzinho e era coberto com um lençol transparente, alguma coisa assim, mas dava pra ver as imagens. E, tipo, era muito difícil pra eu dormir, eu só conseguia dormir virado pra parede. Se eu dormisse virado pra lá, eu ia ficar vendo aquelas imagens, né? E, cara, teve um dia que eu não sei se eu sonhei alguma coisa assim, que eu virei pras imagens e foi mais ou menos isso, aquela imagem com um tridente na mão, tal, chifre, meio que virou a cabeça pra mim, cara. Ai, credo. Ai, meu Deus. Credo. Sério, cara. Tipo, só deu aquela viradinha, sabe? Virou pra mim. E eu não sei se foi um sonho. Provavelmente, né, cara? Ou, sei lá, às vezes não é um sonho, às vezes foi um delírio da minha cabeça, né, cara? Cara, eu gritei mais do que a alma, cara. Eu gritei, eu acordei a casa inteira, cara. Eu gritei cachorro, a tartaruga saiu correndo, sabe? Meu Deus. Aí, tipo, eu expliquei pra minha mãe, cara, não dá mais não, cara. Assim, nas palavras de criança, né? Aí ela falou, e tipo assim, ela mexia com o espiritismo e tal, mas também ela tinha um pé no catolicismo e tal. Ela falou, cara, eu vou ficar só no catolicismo, vai ser melhor. E ela doou as imagens pra um centro espírita mesmo, né? Me perdoe ouvintes, eu não sei a diferença entre espírita e candomblé, alguma coisa do tipo, mas ela tinha imagens. E ela também virava pombagira, essas coisas assim, né? Minha mãe era top. Então ela doou essas imagens, né, pra quem usar melhor, e ela ficou só no catolicismo, sabe? Mas de certa forma isso não me traumatizou. E os meus traumas, os meus medos de infância ou depois de adulto, nunca me traumatizaram. Exceto uma vez que eu quase morri afogado no mar, né? Nossa. Que nunca mais eu, tipo, nadei mar adentro. Sempre na beira da praia mesmo. E eu contei isso no Confabos lá no começo do podcast, que eu morava no litoral do Espírito Santo ainda, eu tinha acabado de vir pra cá, e eu tava indo pra academia full time, cara, fazendo 2 horas de academia, saía da academia e ia correr. Eu tava bem atletinha, né, pra esquecer de alguns problemas da vida. E eu falei, cara, eu malhei pra caramba, eu vou dar uma nadada. Né? Nossa. Fui nadar. Quem é ouvinte raiz sabe essa história, mas sempre tem gente chegando. E me deu uma cãibra absurda, cara. Minha perna travou, praticamente. A perna direita travou. A batata da perna tava uma pedra de tão dura. Pegou uma cãibra absurda e eu não consegui voltar pra praia, cara. E eu batendo os braços. Que horror, mano. Batendo os braços e pedindo socorro, gritando. E aquela velha frase que a galera fala que quando você tá tendo essas experiências e passa um filme na cabeça, é muito real, cara. É muito real porque você se questiona das escolhas que você fez. Você fala, caramba, será que chegou a hora? Você lembra de momentos bons em segundos, cara. Entendeu? E não foi só isso, né? Mais uma vez, eu sempre aposto no delírio. Eu delirei, eu acho, e passou um tubarão do meu lado, cara. Mentira! Sim. Eu tava perto dos barcos já, sabe? Teve uma hora que eu balancei os braços e bati do lado assim, era uma madeira de um barco. Ai, meu Deus. Eu tava muito longe da praia, de tanto que o mar me puxou. O mar tava violento aquele dia, eu não tava nem eu, só queria dar uma nadada, né? Aí eu vi uma barbatana do meu lado, cara. E tubarão é o bicho que eu tenho mais medo na vida, cara. Por mais que eu adore ver filmes de tubarão, eu adoro, cara.
Tipo, todos os filmes de tubarão possíveis eu já vi. Eu amo ver, é um animal que eu acho que eu admiro muito. Porém, eu tenho medo do caralho, né, cara? Uhum. E passou do meu lado, cara. Eu falei, morri afogado, morri mastigado, foda-se, é agora. Cara, Pronto, eu juro, me leva. eu Nossa aceitei a Senhora. morte, mano. Eu aceitei. Uhum. Eu falei, acabou, não tem mais nada. Foi aí que, antes de acontecer o pior, eu já tinha gritado muito. Então, lá de longe, quase perdendo a consciência, eu vi pescadores vindo em minha direção com pés de pato. Pra você ter uma ideia. Pescadores que têm experiência, eles estavam vindo com pés de pato, porque eles sabiam que o mar tava violento e vieram me buscar, me levaram pra praia, né, cara? E aí, não aconteceu nada de pior, né, cara? E, tipo assim, desde aquele dia, putz, cara, eu evito muito, né, cara? O mar está violento. Assim, eu não peguei um trauma, nossa, eu vejo um mar, eu desmaio, não. Assim também. Mas eu evito ir e nadar em mar aberto, essas coisas assim, entendeu? É muito louco, né, cara? É o medo sensato, né? Sim, Exatamente. É verdade. Eu não acho que foi um trauma. É uma coisa assim, rapaz, não dá uma de louco de novo, não, né? Diferente da Verônica, que não foi na infância, foi tipo, que há 8 anos atrás, mais ou menos, né, cara? Nossa, muito é bem louco. recente até, né? Foi recente. Eu tinha acabado de vir pra cá, pro Espírito Santo, 8 ou 9 anos, né, cara? E a Lívia tem alguma coisa pra compartilhar com a gente? Então, puxando um gancho aí da sua história do mar, não é que eu tenho um medo do mar, mas ele é um medo estranho, vamos dizer assim. Eu não sei, eu acho que eu gosto tanto do mar em si, do mar, porque assim, eu odeio ir na praia, eu odeio tomar sol, eu odeio areia, eu odeio tudo. Mas assim, quando eu tô perto do mar, eu sinto uma necessidade muito grande de entrar no mar e não sair, sabe? Nossa. E eu tenho um pouco de receio disso, sabe? Porque é tipo aquelas pessoas que, sei lá, que estão em lugares altos e têm vontade de pular. Sim. Eu tenho vontade de entrar no mar e não sair nunca mais. Que aí isso, eu tenho cara? muito medo disso. Mas o que? Alguma coisa te Eu atrai? tenho medo de te levar pra praia. Então, eu detesto praia, então já é uma coisa que não vai me deixar fazer isso. Mas eu não sei, é uma vontade assim que vem, eu fico ouvindo o barulho do mar, eu tenho vontade de entrar no mar e não sair nunca mais. Meu Deus, mas você já teve alguma experiência parecida? Você já flertou fazer isso? Não, então, quando eu era menor, eu ia na praia e tal, e aí aconteceu eu tava também num mar muito agitado e tal, e a única coisa que eu me lembro é que eu tomei uma onda muito forte, e eu não conseguia voltar pra superfície, e a única coisa que eu fiz, eu tava lá rolando, tá? A imagem, assim, eu tô contando, parece super tenso, mas de fora era ridículo, tá? Era só uma criança rolando no mar, assim, tipo, com as pernas pra cima. Mas eu fiquei muito assustada, real, porque eu falei, que nem você, eu falei, eu morri agora, pronto, eu vou morrer afogada. Você aceita, né, cara? E aí eu só falei assim, eu aceitei, eu fiquei calma, sabe? Eu falei assim, ai, deixa o mar me levar, cara, foda-se. É muito isso, Lívia, meu Deus, cara. Agora... Eu falei, ai, deixa pra lá, sabe? Eu vou ficar aqui mesmo. Eu só aceitei. Sim, cara. Mas aí eu voltei, né, pra superfície, nem tava num lugar tão fundo igual você. Mas, então, é a única experiência mais, assim, intensa que eu lembro de ter com o mar, assim. Rapaz, mas, mano. fora isso, eu tenho muito medo de aranha, assim, é um negócio até... Sim. Eu não consigo controlar, assim, meu nível de medo de aranha é, tipo, se você imprimir uma foto de uma aranha e falar, Lívia, põe a mão. Eu sei que é uma foto, eu sei que ela não vai se mexer, mas eu não consigo pôr a mão, eu não consigo olhar, me dá ansiedade. Cara, já fico... mesmo. Você tem medo fobia. Você tem medo de... você tem aracnofobia mesmo, então? Tenho. Né? Assim, só eu não com aranhas, consigo... escorpiões também? Não, só com aranha. Escorpião eu acho super da hora. Que não foda, tem problema cara. nenhum. Que foda. Eu acho que isso vem de quando eu era muito pequenininha. Minha avó tinha uma casa em Campos do Jordão, né? E era basicamente no meio do mato, né? Então, mato traz bicho, você querendo ou não. Sim. E eu lembro de uma vez que eu fui colocar um sapato, que era uma bota. Então, eu só enfiei meu pé e eu senti um negócio meio esquisito lá. E aí eu andei um pouco, eu falei, nossa, tá muito esquisito esse negócio, deixa eu tirar. Aí na hora que eu tirei, caiu uma aranha de dentro. Nossa. E eu era pequena, assim, devia ter o quê? Uns 10 anos por aí. Tipo, não era uma tarântula, sabe? Que tinha na minha bota, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa. E eu acho que vem daí o meu medo de aranha, né? Mano do céu.
Pois é, e aí hoje em dia, assim, não consigo, eu tenho pavor de aranha, me dá muito medo, me dá ansiedade só de pensar em aranha, eu não consigo. Cara, eu tava falando em aranha, esse podcast vai ser sempre assim, é jogo rápido aqui, vamos contando histórias que vai lembrando, né, de casos sinistros. Eu tava numa chamada, igual que eu tô fazendo com vocês assim, só que na madrugada, com os amigos, isso daí já faz um tempo, e a menina estava comentando que a mãe dela, quando era pequena, morava no interior de Minas, e Minas Gerais é outro universo, né, cara? É o estado com mais cidades, não sei se vocês são mineiras, enfim. É o estado com mais cidades, então tem cidade que a gente nunca vai saber que existe. Minas é um mundão lá, né, cara? E é uma grande roça, não é zoando, mas sim, é uma grande roça com várias cidadezinhas, é um negócio maravilhoso. E a mãe dela morava no interior de Minas, e ela estava no quarto, à noite, e ela estava ouvindo muito barulho no telhado. Alguma coisa batendo, ou várias coisas batendo no telhado. Meu Deus do céu, já tinha saído de casa. E assim como toda criança sensata, ou até adulto cagão também, se cobre, né? Fala assim, nada vai me pegar se eu me cobrir aqui. Então, ela sentiu um peso no corpo dela. Não. Alguma coisa caiu. E quando ela quando ela tirou o cobertor, tinha uma bola cheia de aranha, cara. Ai, credo. Mano, você uma acabou de bola. matar a Lívia. Uma bola de aranha brigando, cara. Ai, para. Eu arrepiei de falar, cara, aqui. Eu arrepiei de falar, cara. Imagina, cara. Imagina a pequena Lívia nessa situação. Não quero imaginar, desculpa. Imagina a pequena Lívia nessa situação. Ela estaria morta agora, na verdade. Sim, com cara, certeza. Sim. E eu contei isso daí, né, pra uma pessoa que era aracnofóbica, né, tanto pra escorpião quanto pra aranha, e a pessoa no meio da minha história, ela, por favor, e começou a ficar nervosa, cara, começou a botar a mão no rosto e falar, não, para de contar, por favor, para. E eu falei, caramba, fobia é um negócio muito diferente de apenas um medo, né? Nossa, porque, sim, tipo, é um negócio bem incontrolável. Cara, às vezes a pessoa tem um medinho de escuro, porque acabou de ver Exorcista às 3 da manhã, normal, não é? Tipo, recentemente eu vi Exorcista numa terça-noite, eu adoro, um dos meus filmes favoritos. Fui tomar água, eu ouvi um barulho, pá, na janela. Você dá uma cagadinha, né, cara? Mas essa coisa do nosso psicológico, né, cara? Normal. Eu fui dormir normalmente, não aconteceu nada. Agora, fobia, meu patrão, é um negócio que, dependendo do nível, você pode se tratar, né? Eu já tentei tratar a minha aracnofobia, não deu certo. Sério? E como que funciona esse tratamento? Como é que foi? Tratamento de choque na cara? Como que é? Podia ser, né? Na verdade, a pessoa só vai tentando entrar, você vai tentando entrar em contato, né? Descobrir de onde que veio esse seu medo. E às vezes ajuda, assim. Às vezes você consegue entender por que desse medo, né? De onde que ele veio. E aí, realmente, essa fobia passa. Mas no meu caso, não deu certo. Olha aí. Assim, eu não consigo. Né, sim, cara. E, tipo assim, eu tava numa antiga casa. Eu quase contei essa história no podcast separado, mas meio que não deu certo. Eu achei que não ia render tanto porque foi uma coisa curta, né? Eu estava numa casa com a minha ex-mulher e ela estava passeando com o cachorro na rua, né? Tava passeando. A gente tinha acabado de se mudar pra essa casa, uma casa linda, grande pra caramba. E ela estava passeando com a nossa cachorrinha e tal, na rua. Aí o vizinho foi cumprimentar ela: oi, tudo bom, vizinha? Você é nova aqui? Eu sou, me mudei essa semana, alguma coisa assim. Aí ele: você vai gostar daqui, mas só toma cuidado com os escorpiões, hein? Falou isso pra ela. Falou isso pra ela. E ele disse pra ela no dia que eu estava indo pra Vitória, num evento de podcast. Eu tava na estrada. Depois eu vou puxar um gancho pra estrada. Um gancho. Medo de ganso, né? O cara tem medo de ganso. Depois desse gancho... Ganso do demônio também. É verdade. Depois dessa história eu puxo pra Verônica. Mas assim, eu tava na estrada, né? Pilotando moto, eu tava de moto. Aí, cara, por coincidência, sabe quando tem aqueles negócios na estrada de reforma e você fica parado um pouco? Aí vem um pouco as pessoas de um lado, aí aquela placa pare, continue, né? Eu tava, tipo, na hora de parar. Eu tava parado, eu senti meu celular vibrando. Eu falei, putz, né? Vamos atender aí. E ela me ligou desesperada, falando, a gente vai se mudar. Nossa. Eu falei, a gente se mudou essa semana, inclusive. A gente já fez isso. Ela, não, tem escorpião aqui. Eu falei, puta que pariu. Falei, não, mas escorpião, tá tranquilo. Só que eu não sabia que ela tinha isso e nem ela sabia. Quando ela ouviu a palavra tem escorpião no bairro, ela ficou em choque. E de fato, aquele bairro tem escorpião. Ela ligou pro centro de zoonose, aquele bairro é infestado mesmo por causa dos pinheiros em volta, toda a geomorfologia do bairro ali, né? E ela pegou, vamos se mudar. Eu falei, não, espera, eu vou voltar pra casa. E eu acalmei ela naquela semana. Tá tranquilo. Não apareceu
apareceu nada, ela só ouviu dizer do vizinho. Estávamos Vizinho, nós... bem legal esse também, Filha né? da puta, filha da puta. Se eu encontrasse ele, ó, vou nem falar nada não, porque é crime. Tô brincando. Aí estávamos, eu e ela, faxinando a casa. Depois de algumas semanas. E ela viu um bitelo de um escorpião amarelo atrás do móvel, né? Nossa. Tava morto, com as patinhas viradas, né? Mas tava lá, durinho. Ela já... Ai, caralho, olha o escorpião aqui, puta que pariu. Beleza. Aí eu falei, não, tá morto. Eu sempre querendo justificar. Sempre querendo falar, não, tá morto, tá tranquilo, cara. Aí ela movimentou outro móvel da cozinha e tinha uns 3 filhotinhos, cara. Meu Deus, não. não. Aí não tinha como, né, cara? A gente tentou dedetizar o lugar, né, cara? Porque é muito difícil se mudar, né, cara? É uma coisa muito cara, exige muito negócio. A gente não queria sair, que era uma casa excelente. Mas aí foi passando os dias, eu fui percebendo que ela tava com muita olheira. Ela não tava conseguindo dormir, cara. E teve um dia que eu acordei de madrugada pra ir no banheiro, ela tava em posição fetal na cama, cara. Ela estava parecendo um caracol na cama. E pra colocar o pé no chão era uma dificuldade. Se ela pisasse no chão e sentisse uma pedrinha, já sabe, né? Ela já ia achar que tomou uma picada. Nossa. E isso passou pra mim também, porque por mais que eu não tenha medo, pô, você tá descalço no chão, você sente alguma coisa, você já vai pensar que é escorpião, né, cara? Sim. E a gente ligou pro centro de zoonose e o escorpião que a gente viu morto e os pequenininhos lá é o mais venenoso que tem, é o amarelo. Que ótimo. É o que mata, Ai, é o que mata criança, é o que mata bicho, né? Adulto depende do peso, né, ou da saúde da pessoa adulta ali. Mas aí realmente eu vi que era um trauma. E, cara, só de ela olhar escorpião na TV, ou eu comentar sobre escorpião, sobre aranha também, ela já chorava. Coitada. Olha que loucura, aí a gente teve que se mudar, cara. Então, tipo, fobia é um negócio pesado. A Verônica tem alguma fobia? Ou por acaso só tem medos mesmos, assim? Não que medo seja uma coisa boa, né? Eu tenho medos e fobias. Eu tenho fobia A que de eu fico boneca é esquecendo fobia, o né? nome. A de boneca quase virou uma fobia. Acho que é mais um trauma, né, velho? É mais uma trauma. Ah, verdade. Fobia mais pra mim é algo que eu não sabia que eu tinha. Eu simplesmente, sabe aquelas sites tipo Reddit que vem, tipo, Sim. você tem essas fobias? Sim. Descobre a sua fobia. No BuzzFeed. Aí eu fui, tipo, mano, vamos ver essas fobias legais, né? E tinha um que era de buracos. Eu não sei o nome da fobia, especificamente, mas é de vários buracos sem forma, sem ordem. Tipo, não é que nem as abelhas, mas um monte de buraco sem ordem nenhum. Quem quiser saber o que é, digita no Google. Sim, tripofobia. Calcanhar, é isso mesmo, mas é que chama, pra você achar mais fácil, é calcanhar de maracujá. Nossa, é horrível. Sim, esse podcast vai despertar alguns traumas na galera, né? Vai despertar algumas fobias nessas pessoas, mas simplesmente apareceu todos esses buracos no dedo da pessoa. Tipo, mostrou o dedo cheio de buracos. Eu quase arranquei meus dedos fora. De tanto coçar. Eu abri aqui o Google Images, e eu coloquei tripofobia e realmente eu não sinto nada. É muito louco como... A gente não consegue entender, a gente pode empatizar, né, Verônica, com isso, né? Eu Só tô olhando... Contar, eu já tô coçando meus dedos aqui. Pode olha parar, que loucura, então. cara. Tipo, eu olho e não sinto nada e você, só de contar, você sente, né, cara? É muito louco como cada ser humano é extremamente diferente, né, cara? Então, sim. É uma fobia, então, né? É uma fobia. E como a primeira imagem que eu tinha visto foi esse dos dedos, qualquer buraco agora que eu vejo, tipo, vários buracos, eu começo a coçar meus dedos. Caraca, cara. É muito estranho. Nossa, que loucura, cara. Teve até um rolê do iPhone novo aí, porque ele tem aquelas 3 câmeras, né? E tava acionando muito essa fobia nas pessoas. Sério, cara? Meu Deus, mano. Me acionou feio aquela. Caramba, que loucura, então, também, nossa, tinha um episódio de uma série, acho que era Legends of Tomorrow, alguma coisa. Eles lutam contra um demônio e eu não sabia o que era, simplesmente estava passando na TV. E o demônio, a cara inteira era cheio de buracos. Puta merda. Eu berrei tão alto. Eu acho que assustei a vizinhança inteira. Cara, é porque foi Chorei pior, né? Não foi uma imagem, né? Foi em movimento, né? Deve ser pior ainda. Foi em movimento. Nossa. E veio, tipo, na direção da câmera. Eu chorei o resto da noite, fiquei coçando, não dava. Sim, cara. Eu tô olhando aqui no Google. Pediofobia é o medo de bonecos e bonecas aqui, ó. Tá falando que é irracional e tal, mas no seu caso foi um trauma porque alguém despertou esse gatilho em você, né? Alguém te induziu a isso, né? Sim. Não é igual na tripofobia que ninguém fez isso com você. Simplesmente você nasceu com
isso, você começou a ver uns buracão aí, isso. né? Bem isso. Caramba, que loucura, cara. Você tem alguma fobia, Lívia? Ou é só esses medos mesmos, assim? Então, eu tenho aracnofobia, né, que eu comentei antes, mas aí, é que assim, quando eu era mais nova, desde criança eu sou sensitiva, né? Então eu tinha muito medo de escuro, eu tenho medo de ficar sozinha, e isso me acompanhou desde sempre, né? Então, medo de escuro pra mim era um negócio muito complicado, porque assim, eu sempre dormi sozinha, sempre dormi, não ia dormir com meus pais, sabe? Era muito raro eu ir dormir com meus pais, mas eu lidava muito sozinha com esse meu medo de escuro. Então, assim, apesar de sempre dormir sozinha, eu tenho todo um ritual que eu faço antes de dormir, porque senão eu não consigo dormir. Então, eu sempre tenho que estar coberta, mas diferente das pessoas que se cobrem até a cabeça, isso me dá muito mais medo do que se eu tiver com a cabeça pra fora. Falta de ar, alguma coisa assim? Não, é porque eu prefiro ver o que vai acontecer, entendeu? Ah, sim. Não saber o que tá no meu quarto, porque assim, como eu sou sensitiva, eu vejo coisas dentro do meu quarto. Eu vejo coisas o tempo inteiro, assim. Putz, então cara. eu já vi várias coisas dentro do meu quarto, coisas entrando no meu quarto. Nossa, e eu aconteci isso também quando eu era criança. Então eu acho que eu adquiri esse hábito de eu prefiro ver o que tá acontecendo do que só ouvir ou sentir também, né? Então, antes de dormir, eu sempre tenho que... eu tenho uma abajur perto de mim e o... Como é que chama o negócio de ligar? A tomada? O negócio que você liga. Isso, interruptor. O interruptor tem que estar muito perto do meu braço, porque a qualquer coisa, eu preciso, sabe, eu não tenho que demorar pra ligar, eu preciso ligar ele naquele momento. Então, o interruptor sempre ficou muito perto do meu braço, da minha cama, né? Eu não consigo dormir se a cadeira não estiver encostada na mesa, porque eu acho que alguém vai ficar sentada lá. Meu Deus, eu também cara. tenho um banco no meu quarto que eu sempre deixo, quando eu vou dormir, eu sempre deixo coisa em cima dele, porque eu tenho medo que ele também ande pelo quarto, que já aconteceu. Sim. Eu não consigo dormir de porta aberta, de jeito nenhum. Não existe a possibilidade de eu dormir de porta aberta e janela aberta. Caraca. Me dá muito medo isso, de dormir de porta aberta, porque eu vejo gente andando, vejo gente olhando pra mim, e eu também não consigo dormir em quartos que têm espelhos expostos. Então, assim, eu tenho um espelho no meu quarto e ele fica dentro do armário. Recentemente, eu tenho uma penteadeira no meu quarto que ela tem espelho, e aí eu consegui lidar melhor com essa história do espelho. Mas eu ainda não consigo dormir longe da onde eu vou acionar a luz ou com a cadeira desencostada da minha mesa. Nossa, cara. E assim, agora faz uns 5 anos mais ou menos que eu tô muito melhor, porque antes, gente, sério, eu tinha que ouvir, eu era muito cagona mesmo, assim, eu era outro nível de cagona. Eu via, tipo, sei lá, trailer de filme de terror no mudo e eu ficava 3 dias sem dormir. Nossa, sabe? cara, eu nem muito sabia, ruim. é trailer, tipo, 1 minuto e meio, sabe? Sim. E por causa de tudo isso, né, de sempre ter esse contato com essa sensibilidade que eu tenho. E aí, de uns 5 anos pra cá, eu comecei a lidar de uma outra forma com isso. Daí, hoje em dia, assim, eu vejo filme de terror sozinha, desligo e vou dormir, sabe? Sim, essas visões que você tinha, era palpável, chegava perto de você alguma coisa, você via passando rapidamente, como é que era a sua reação? Então, quando eu era mais nova, eu lembro delas serem bem mais intensas, assim, né? Hoje em dia, eu vejo mais... vejo coisas perto de mim, eu sinto, ouço coisas toda hora. Eu acho que porque eu me mantive tanto tempo fechada, que eu também fui perdendo um pouquinho a capacidade de ver, né? Mas hoje em dia eu vejo mais vultos, eu vejo pessoas, assim, quase inteiras. Mas, assim, às vezes eu consigo ver gente como se fosse, sei lá, como se tivesse uma outra pessoa do meu lado, assim. É mais raro, não acontece tanto, mas eu tenho esse tipo de visão. Familiares, chegou a ver familiares, assim, essas coisas? Já consegui ver familiares. E assim, agora que eu comecei a contar pras pessoas, porque eu sempre tive uma relação de um pouco de medo mesmo com isso, sabe? Claro. Eu tinha medo disso, porque eu não sabia o que essas pessoas podiam fazer comigo, se eu deveria falar pras outras pessoas, eu tô vendo ali o seu parente, ele tá falando que ele gosta muito de você, sabe? Sim. Porque, eu não sei se eu tenho esse direito disso, não sei se a pessoa quer saber disso, sabe? Então Faz eu sempre sentido. guardei muito essa
as experiências pra mim. Sim. E agora, assim, de vez em quando, eu coloco um pouquinho pra fora, mas não é sempre. Mas mas assim, o que te despertou a poder falar? Você recebeu alguma permissão? Você sentiu que você poderia falar isso agora? Na verdade, assim, eu comecei a Verônica me ajudou muito nisso, acho que ela nem sabe disso. Mas eu me sentia muito confortável de contar as coisas pra Verônica, sabe? Do que eu tava ouvindo, do que eu tava sentindo. Isso é ótimo. E eu acho que quando ela deu a ideia da gente fazer um podcast, o nosso podcast surgiu, na verdade, assim, ele primeiro ia ser um blog, onde a gente ia contar nossas experiências, né? Porque a Verônica, ela é um outro nível ela tem um outro tipo de sensibilidade, né? Não é igual a minha. E a gente queria colocar isso de alguma forma pras outras pessoas. E aí ela deu a ideia de fazer o podcast. Aí no começo eu fiquei meio, eu não quero contar pras pessoas, sabe? Sobre meus dons e tal. Mas aí, como eu tô conversando com ela, sabe? Então, pra mim, é uma conversa minha e dela. Então, e com ela eu me sinto super à vontade de falar essas coisas, sabe? Então, acabou que, assim, eu não coloco tudo, ou todas as minhas ciências pra fora, né? No podcast. Mas ela me ajudou bastante, assim, de saber que... Porque, assim, antes, quando eu contava essas coisas, as pessoas achavam que eu tava querendo atenção, ou que eu tava me fazendo de doida, sempre tem. Tanto que eu achei super bonito quando você contou que a sua mãe vendeu as figuras quando você disse que ficou com medo de uma, sabe? Porque geralmente os pais não escutam os filhos, né? Não, minha mãe na hora. Quando eu gritei, ela falou, putz, não tem como. Então, eu achei muito legal a posição dela, porque realmente as pessoas, quem não tá vendo, quem não tá escutando, né? Não tem como dizer, né? E aí as pessoas acabam reagindo de uma forma que não é muito legal pros outros, né? Então, por isso que eu acabei me fechando. E aí, conforme eu ia contando essas coisas pra Verônica, eu via que ela tinha uma reação, assim, bem legal e eu me sentia bem confortável, sabe? Então, a ideia do podcast, de tudo, partiu mais da Verônica, né? E eu me senti confortável de colocar essas minhas interações pra fora. Então, era um medo meu muito grande que hoje em dia tá eu melhor, consegui né? trabalhar. Tá bem melhor, na verdade. A gente faz um trabalho em cima disso, inclusive. Verônica, aí, salvou a menina, cara. Ai, que fofa. Tá vendo? Depoimento inédito aqui, né, cara? Pois Que maravilhoso. Você acha que talvez, pra vocês duas, o podcast pode ter ajudado um pouco nisso? Porque, tipo assim, algumas coisas que eu sempre tive receio de falar pras pessoas, o Confábulas, ele me salvou, de certa forma, me ajudou, porque eu desabafo, né? Então, será que com vocês isso ajudou também? Sim, eu acho que ajudou bastante, com nossa confiança até, tipo, a Lívia mais com as coisas que ela vê e negócio, mas pra mim era mais a minha confiança mesmo, tipo, porque eu sempre teve, tipo, pessoas falando mal de mim, aí eu tinha muito medo na hora de lançar o podcast, porque também, como a Lívia falou, ia ser um blog, aí ia ser um canal do YouTube, aí eu não queria expor minha imagem por causa de experiências ruins. Sim. Aí o podcast era mais fácil. Aí quando a gente só recebeu tanto amor dos ouvintes, né, cara? Mudou minha experiência total, mudou minha perspectiva. E eu tô querendo trabalhar muito mais nessas coisas. E cara, tipo, que legal, cara. Fico feliz pra caralho. Ter um medo meio irracional, não sei. Sim. Fazendo algo, forçando você a fazer essas coisas que nem o podcast, você vê que não é todo mundo, assim. Tipo, você vê que seu medo não precisa tomar conta de você. Cara, isso é incrível, E o podcast tem o lance da identificação, né, cara? As pessoas se identificam, então isso ajuda, né, a comunidade e tal, né, cara? Isso é muito bacana. Sim, a gente tem um quadro no nosso podcast onde a gente lê os e-mails que as pessoas mandam pra gente, né? As histórias que eles passam também. E eu acho muito legal esse programa, porque eu vejo que, assim, eu não sou a única pessoa que vê as coisas, sabe? Sim. Eu não sou a única pessoa que lida com essas coisas. Então eu comecei a me sentir mais à vontade também por causa das experiências que as outras pessoas mandam pra gente também, né? Sim. Então, saber que eu não sou doida e que, tipo, eu não preciso de tratamento psicológico. Não. É muito bom, assim. Porque, assim, eu já fiz teste, pra mim, eu faço terapia, né? E pra mim, a terapeuta aceitar que eu via mesmo demorou bastante tempo, assim. Caramba, ela não aceitava isso, a sua terapeuta... Não, né? Porque eu acho que é porque vem da formação dela, né? Ela tenta buscar uma solução pra isso, né? Sim. Porque geralmente
realmente pode ser também. Às vezes eu posso estar alucinando, às vezes eu posso ser esquizofrênica, eu não sei, sabe? Verdade. Ela estava tentando buscar uma resposta no âmbito dos estudos dela. Sim. E eu meio que tive que provar pra ela que, ela tentava procurar padrões, eu falo, não existe padrão, sabe? Sim. Eu posso ver um dia inteiro e no dia seguinte eu não vejo mais nada. Sim. Sabe? Então, foi muito interessante a experiência, tanto pra ela quanto pra mim, pra ela entender que isso realmente pode acontecer e pra eu não achar que eu sou maluca. Porque eu já parei pra pensar, gente, será que eu sou doida? Será que eu sou esquizofrênica? Que eu vejo essas coisas, eu posso ser esquizofrênica, eu posso, sei lá, alucinar, eu preciso de tratamento. Mas é até legal porque existe uma coisa de aceitação, né? De falar, não, realmente, eu vejo isso, não é por causa de nenhum problema biológico, não problema, assim, né? Algum fator biológico, é só porque eu tenho esse tipo de visão. E acho que também isso entra um pouquinho no que a Verônica falou, né? Porque ninguém quer ser rejeitado, né? Acho que é um dos maiores medos da humanidade, né? A rejeição. Com certeza. Com certeza. E eu fiquei muito feliz quando a gente decidiu fazer o podcast, porque eu sabia muito desse medo da Vé dela de se expor, né? Tanto que a gente, mesmo fazendo podcast, a gente se expõe muito pouco, assim, a nossa imagem, né? Sim. E eu fiquei muito feliz dela se sentir mais à vontade também com essa questão. Porque, assim, eu sei que a Verônica é uma pessoa maravilhosa, sabe? E, tipo, às vezes porque a gente é muito amiga, acaba ficando meio, sabe? Precisa de outras pessoas falarem isso, sabe? Não que eu ache que a minha opinião pra ela não importa, sabe? Claro, claro. Mas é muito legal ver quando você enfrenta um medo, sabe? Eu acho que foi muito legal ver a Verônica enfrentando esse medo dela, participar. Que lindo, cara, que lindo, que lindo. Sobre você falar que o seu terapeuta, enfim, eles estavam procurando outras alternativas, tem muito a ver com que só quem tá passando sabe, na verdade, né? Quem tá do lado de fora não vai acreditar logo de primeira, só quem também tem isso, né? Isso vem até dos filmes, tipo, sei lá, no próprio filme do Exorcista tem isso, né? Os médicos falam pra mãe da Regan que talvez ela tenha depressão, aí indica remédio, ela tem isso, tem aquilo. Não, mas a cama balançou. E os médicos, não, tá doido, não tem nada a ver isso daí não sei o quê. E só na última alternativa, quando, tipo, a mãe da Regan, ela é rica e tal, ela contratou vários médicos, naquela mesa redonda de médicos, um deles falam, já cogitou exorcismo? Né? E todo mundo, então, o quê? Sabe, então, tipo, entendeu? Não temos mais respostas. Exatamente, ela fez tudo quanto é exame, tirou sangue do pescoço, do caralho a 4 lá, fez raio-x no cérebro, não tinha nada, ela tava saudável, aparentemente, né? Também a coisa mais famosa, o exorcismo de Emily Rose, né? Que até hoje, uns falam, ela tinha esquizofrenia ou era demônio, né? Mas aí você vai ouvir o áudio original, meu patrão, você vai falar o quê? Que é esquizofrenia ou o que é aquilo ali? Até ateu fala, meu Deus do céu, né? Pois é. Eu até hoje, eu sou um cara cético, né? Eu não acredito em nada, porém eu não vou duvidar. Eu tava até conversando sobre isso recentemente. Se eu ver uma nota de R$50 numa encruzilhada no meio de uma oferenda, de macumba ali, eu vou pegar? Não vou, eu vou respeitar, né, cara? Bergs, eu não pego. Quem pega, parabéns, eu não pego, né? Na minha infância, eu tinha a irmã da minha madrinha, eu convivia muito com ela na infância, ela era da Bahia, ela veio morar em São Paulo, passou a infância comigo ali, e ela disse que na infância dela na Bahia, quando ela era bem pequenininha, ela estava brincando de pega-pega, algo do tipo, e ela estava correndo lá no chão batido perto da casa dela, e ela sem querer esbarrou na macumba, no negócio de barro, na galinha, nas velas ali, né? Ela sem querer esbarrou ali e continuou brincando. No dia seguinte ela não conseguiu mais andar. Meu Deus. Ela ficou uma semana na cama, sem mexer as pernas. E ela me contou isso criança, cara, sabe? E eu falei, meu Deus, cara. E minha mãe dizia que, embora eu não acredite nas coisas, entre o céu e a terra, há coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, entendeu? Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Um exemplo é que às vezes, quando eu tava jogando bola, eu via as amigas da minha mãe entrando na casa dela. E eu já sabia que ia ter coisa ali. E quando eu chegava em casa, suado pra ir tomar banho, minha mãe estava completamente diferente. Vixe. Ela estava com outra voz. Ela parecia até mais alta. Ela estava com um vestido branco, uma voz mais aguda. E ela olhava pra mim e falava, ô menino. Ela me chamava de menino. Já voltou do futebol, não sei o quê. Daqui a pouco sua mãe tá aí. Ela falava pra
pra mim, daqui a pouco sua mãe tá Meu voltando. Deus do céu. Aí eu, Nossa. Eu não tinha medo porque as amigas dela em volta falando, calma, não precisa ter medo, ela só tá ajudando a gente aqui em algumas coisas. E eu passava, ela me erguia pelos braços, jogava ruda em mim, falava um monte de palavra bonita lá. Ah, menino forte, não sei o que, vai crescer forte, tal, não sei o que, vai tomar seu banho. Eu ia tomar banho e falar, cara, não vou sair do banheiro mais, mano, enquanto eu não terminar isso. Era uma mistura de medo e não sabia o que estava acontecendo. Eu ia tomar banho. Quando eu saía, as amigas dela já estavam embora. Tinha um monte de bebida no chão, umas batidas de coco, essas coisas da religião delas. Era isso, se eu não me engano. E minha mãe já tava sendo ela de novo. Ela, oi, meu filho, já voltou do futebol? Como é que foi? Eu, puta que pariu, o que tá acontecendo? Sabe? Meu Deus. Isso. Sabe? E você disse, né, Lívia, das experiências de ver vultos, essas coisas. Eu vou contar uma coisa inédita que eu não falei no episódio aqui. Certa vez, o jovem Bergs aprontou, fez uma coisa errada e eu já era um pouco maior e tal, e minha mãe não tava mais me batendo essas coisas, ela me botava de castigo, que era mais eficaz, né? Uhum. Mas esse dia, eu não sei o que aconteceu, que minha mãe quis me botar de castigo no escuro. Eu não sei por quê. E ela falou, você vai ficar de castigo na sala no escuro de joelho. Nossa senhora, e eu ok. peguei e falei, puta que pariu, tá, né? E eu não sei se mais uma vez foi delírio, aquele negócio de você tá muito tempo sozinho, no silêncio e tal. Eu tava lá de frente pra parede, vendo os meus erros, o que eu fiz, pedi desculpa depois e tal. E minha mãe tava no quarto. Daí eu ouvi um barulho no quarto. No outro quarto. E a porta estava aberta. Eu olhei pra direita, cara, e eu vi um corpo em pé. Nossa. Eu vi um corpo em pé e eu fiquei olhando fixo pra aquilo. E olha que louco, eu não conseguia tirar a minha visão daquilo lá. Não conseguia olhar pra frente de novo. Aquilo, de certa forma, me atraía. Eu tava olhando, curioso e com medo, mas curioso ao mesmo tempo. E aquilo deu um passo pra frente. Nossa, não. E eu vi os olhos brilhando, cara. Olhos vermelhos, cara. E eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Eu me arrepiei todo, eu lembro que eu me arrepiei todo, eu não conseguia gritar, parece que minha respiração parou. Eu não sei se a Lívia vai se identificar em algum fator desse, mas... Eu tenho bastante isso de não conseguir gritar. Você entende isso, cara? Eu não conseguia gritar, cara. Eu, puta que pariu, caralho, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? E eu fiquei um tempo assim e eu vi a visão foi ficando mais turva e aquilo foi sumindo. Aí eu falei, não, chega, eu vou levantar. Porque geralmente quando minha mãe botava de castigo, ela deixava um pouco de castigo, depois ia vir, pode ligar a TV agora. E eu fui lá no quarto, mãe, chega, não dá mais, eu vi coisa, minha mãe tava dormindo. Eu fiquei puto, cara. Ela tava dormindo, cara. Ela não ia me tirar de lá nunca, cara. Só no dia seguinte, talvez. E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Por sorte, isso não me veio um trauma. Eu não fiquei com medo no futuro. Eu não tenho medo de escuro. Inclusive, eu adoro escuro, entendeu? Eu gosto de ficar com a casa escura. Não gosto muito de luz na minha cara. Mas foi uma experiência estranha, cara. Eu vi alguém se movimentando. Olha que loucura, cara. Eu não sei se a Verônica é sensitiva igual a Lívia. Tem algumas experiências parecidas com isso? Ou era só coisas palpáveis? Não, os meus eu sinto e às vezes eu escuto. Eu não consigo enxergar ainda. Você também escuta. Mas o meu dom é de prever as coisas. Caramba, cara. Eu tinha bastante sonhos de coisas que não tinham acontecido. Aí eu só lembrava desses sonhos na hora que estavam acontecendo. Então era uma forma de déjà vu, mas me dava um medo porque eu não conseguia me mexer na hora que estava rolando as coisas. Puta merda. Fisicamente eu não conseguia me mexer até acabava o déjà vu. Porque senão eu ia mexer com as coisas que não era pra eu mexer. Nossa. Então eu ficava travado até acabar. Mas eu conseguia falar às vezes. Então, tipo, na escola, tinha uma vez que começou o déjà vu, eu fiquei travada. E alguém, tipo, me perguntou: você tá bem? O que tá acontecendo? E eu só, tipo, essa pessoa tal vai entrar, tipo, na sala, que não era nem da sala. E entrou. Meu Deus, cara. Aí, tipo, algo vai quebrar atrás de mim. Aí a pessoa do meu lado começou a ficar muito assustada de mim. Mas eu tava travada, eu com medo que realmente estava acontecendo as coisas que eu tava lembrando que já tinha acontecido pra mim. Então esse é o meu dom. E eu tô tentando trabalhar nele pra eu conseguir me mexer durante esses déjà vus, que eu chamo. Sim. E uma vez eu consegui, só que aí eu quebrei o déjà vu, ele, tipo, parou. Aí eu, tipo, que estranho, eu até tava conversando com a Lívia na hora por mensagem, eu, tipo, tá, não, parou.
Aí quando eu voltei a fazer o que eu tinha que fazer na hora, o déjà vu simplesmente voltou onde eu estava parado. Meu Deus, cara. Então, Eu tenho um negócio também esse é o meu dom que eu tô tentando trabalhar Vocês nele. duas têm dom, que legal, cara. Eu gosto que teve muitas pessoas que não acreditavam em mim, né? E eu tenho uma coisa que quando eu começo a passar muito tempo com uma pessoa, a Verônica até pode falar, quando meu convívio se torna muito frequente com alguma pessoa, essa pessoa começa a ter os mesmos dons que eu. Então eu meio que passo isso pras pessoas. Sim, então também não ajuda que eu sou bem empática, é isso? Uhum. Eu sinto o que as outras pessoas sentem. Aí, isso. Do lado da Lívia, eu começo a receber muito o dom dela. Aí eu começo a ver as coisas. Você se conhece pessoalmente, né? Sim. Caraca, que loucura. Sim. Eu não sabia que a sensitividade, não sei se existe essa palavra, ela passa pras pessoas, mano. Eu também não sabia. Eu comecei a reparar nisso quando, por exemplo, eu tive um namorado por 5 anos que ele falou pra mim que antes de lidar comigo, assim, né, ele disse que ele não via nada, nunca chegou a ver nada, nunca aconteceu nada. E aí, quando a gente começou a namorar, ele começou a ver, ele começou a ouvir. Mas só quando eu tava junto, entendeu? Quando ele tava sozinho na casa dele, não acontecia nada. E também aconteceu com as minhas primas, que passavam mais tempo aqui em casa, já vi a Verônica, já me falou isso, outros amigos também já me falaram que quando eu tô presente, às vezes eu consigo passar essa sensibilidade para as outras pessoas também. Sim. Eu vi em algum lugar que quando as pessoas têm esses dons aí, elas não precisam fugir disso. Elas precisam trabalhar em cima disso, né? Porque isso daí uma hora vai vir, uma hora vai ativar em quem tem esse dom e não tem meio pra onde fugir, né? Então eu acho que a melhor forma, acho que vocês sabem muito bem, é trabalhar com isso. Não tem jeito, né? Vocês pegaram isso, vocês têm isso, então não tem como fugir, né? Eu ainda trabalho bem na bordinha, assim, porque eu ainda tenho um pouco de medo, não vou mentir. Eu imagino. É uma coisa, assim, que me traz saber das coisas dos outros, sabe? De ver uma outra pessoa me dá um pouco de medo, Puta, sabe? Imagino, você tá maluco. Eu não tenho muito medo das coisas, mas se eu tivesse isso, cara, eu não sei se eu ia dormir. E você não sabe com quem você tá lidando também, né? Com Porque certeza. assim, existem forças do bem, existem forças do mal. Por exemplo, eu já escutei vozes de gente que tava me pedindo pra me jogar na linha do trem, sabe? Pra eu me afogar. Então, assim, e é uma coisa muito pesada, assim, sabe? Você tá lá vivendo sua vida de boa. Eu lembro que eu tava indo pro trabalho, tava lendo meu livro ali na plataforma. E aí eu vi que o trem tava vindo e eu comecei a ouvir uma voz falando, por que você não se joga aí? Se joga aí, meu. Sacanagem, mano. Pelo amor de Deus, cara. Você fala, se joga aí, meu, não vai dar nada, não. E eu, tipo, sabe? Cara, cala a boca, pelo amor de Deus. Olha como as conversas sempre se colidem, né? Porque eu separei mais uma mini história aqui, que eu estudava no ensino médio, eu ainda estudava ali no Aricanduva, perto da estação Penha do metrô de São Paulo. E era uma manhã comum, quarta-feira, terça-feira, sei lá, eu tava indo pro colégio. E a gente acaba vendo a linha do metrô ali, né, quando a gente passa pela plataforma. E tinha, aparentemente, um morador de rua, todo barbudo, com sobretudo, ele tava bem naquela linha amarela da divisória ali. E ele foi e se jogou. Nossa. Ele se jogou quase na hora que o metrô veio, né? E fez aquele barulho absurdo, né? Aquele barulho, aquele choque, aquela gritaria. E eu vi tudo, cara. Porque na hora que... eu sempre, tipo assim, quando eu chegava muito cedo... Eu sempre parava ali na plataforma, eu não ia em frente, direto pro colégio, eu sempre parava na plataforma porque tinha amigo vindo de outras estações, né? Pra gente subir junto. Então eu parava ali, eu sempre fui um cara pontual, ou chegava bem adiantado, meia hora, 40 minutos antes. Então, 6h30 eu já tava lá na estação do metrô, entrava às 7 lá pra escola. E eu olhava a plataforma ali todo dia. E ele tava indo pra frente da linha amarela, eu falei, o que esse cara vai fazer? Não é possível, cara. E tava vindo o metrô, ele foi, se jogou, aquele barulho, aquela gritaria, e eu fiquei parado, estático, meu Deus, cara. E, tipo, algumas pessoas falam, ele é só mais um louco, né? Porque tem a galera que fala, o doido ali, ó. Atrasou lá todo mundo, agora parou o metrô, atrasou o trabalho da galera. Mas aí você falou isso, que sua sensitividade te induziu a fazer isso? E se por acaso não aconteceu com ele também? Alguma coisa pode ter induzido ele a fazer isso também, né? Não, assim, da mesma forma que eu vejo coisas muito horríveis, eu vejo coisas muito boas, sabe? Eu vejo também parentes, que eu imagino serem parentes, né?
lá pelas pessoas, do lado das pessoas, né? Sim. E eu também vejo umas coisas completamente sem noção, assim. Teve uma vez que eu tava na casa da Verônica e eu vi um cara andando no telhado dela. Eu falei, mano... você tá de sacanagem, meu Deus. Ok, deixa o cara lá. Eu amei essa. Mas, assim, E você pediu pra ela dar uma olhada e ela não viu nada? ela só olhou pra minha cara, eu tava fazendo uma cara, tipo, what the fuck? Meu E ela, tipo, Deus. o que você tá vendo? Eu, então, tem um cara andando em cima do seu telhado, mas, sei lá, deixa ele lá. Caralho, mano. E ela não viu nada. Você não viu nada, Verônica? Não vi nada. Eu só percebi pelo olhar dela. Caraca, aí eu, Bergs, que fala, não acredito em nada, não existe essas coisas. Aí eu vejo esses depoimentos, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Não é, cara? Então, pra mim, o que eu posso dizer é que eu só deixo pra lá. Eu não duvido, eu não falo, para, isso é balela, porque, cara, talvez exista mesmo. O que eu posso fazer, né? Eu nasci ontem, né, cara? Entendeu? Tipo, o mundo é muito antigo, né? Pra eu que cheguei agora ficar falando que essas coisas não existem, né? A gente encontra bastante pessoas que não acreditam em nada. E a gente não tá aqui pra comprovar que existe. A gente não tá aqui pra convencer todo mundo que realmente existe. A gente tá contando o que acontece com a gente. Exatamente. Se você acredita ou não, é com vocês. Olha aí, belo resumo. Porque cada um tem uma maneira de ver o mundo, né? Então, assim, se você consegue ver, se você não consegue, não sei. Mas, assim, eu acho que não dá pra gente duvidar. Tem muita coisa que acontece também que eu primeiro tento racionalizar, né? Então, não, vai. Sei lá, o negócio caiu aqui do nada. Eu falo, não, vai, sei lá, vai ver, ele tava numa posição que ele ia cair mesmo, sei lá. Mas tem coisa que eu não consigo explicar. E daí eu falo, gente, ou é espírito ou eu tô ficando muito louca. Malditos espíritos, né, cara? Exatamente. Não é, cara? E, tipo, pra eu encerrar as histórias que eu separei aqui, tem duas que realmente são mais palpáveis, não tem nada a ver com o sobrenatural, mas foram duas situações que eu fiquei bem receoso, né? Uma foi que eu costumava ir muito pra capital, pra Vitória, de moto, enfim, né? Quando eu pegava muita estrada. Hoje em dia eu nem tenho moto mais. E antes, o ano passado, quando eu ainda tinha moto, eu já não andava muito com ela, pegava muito trajeto grande. Eu já enjoei assim, não me desanimou, porque uma bela tarde eu estava, acho que voltando pra casa, e eu tava andando normal, eu não era exagerado andando de moto, eu não pilotava rápido nem nada, mas assim, existe uma coisa muito perigosa na estrada que são caminhões, né? Claro, né? E, tipo assim, cara, tem uns caminhoneiros que são fodas, cara. E teve uma situação que, tipo, eu fui fazer uma ultrapassagem e tava vindo outro caminhão na contramão, cara, né? E, tipo, eu fiquei no meio de dois caminhões. Eu na moto, eu fiquei no meio de dois caminhões. E a fricção dos dois caminhões faz um vento muito grande no meio deles. E eu tava quase caindo da moto. Quase. Eu tava rebolando na moto já. A moto já tava bambeando. E nas laterais de alguns caminhões tem, tipo, uns ganchos, né? Que é pra você amarrar lona, enfim, né? E, cara, o gancho tava indo na direção do meu ombro, cara. Na direção do meu ombro. Cara, se pegar, mas não ia sobrar nem os meus dentes, cara. Nossa. Sabe? Porque eu ia triturar no meio dos caminhões ali. E passou rente no meu ombro o gancho, cara. E mais uma vez, é uma situação que você paralisa, né? É uma situação que você não consegue fazer nada. Sim. Você só fica ali, só espera o que vai acontecer. E na minha reação automática, eu fiquei parado na moto, esperei os dois caminhões passarem, que era aqueles de 16 metros, gigantes. Então parecia que não terminava nunca o caminhão, cara. Parecia que não terminava nunca. E são coisas de segundos, né? Mas não terminava nunca. E eu falei, meu Deus, cara, mais uma vez aceitei que aconteceu alguma coisa, mas passou, voltei pra pista normalmente. Eu falei, caramba, o que aconteceu aqui? Claro, parei no acostamento pra dar uma respirada, tirei o capacete, eu estava suando tanto, cara. Eu falei, meu Deus, as mãos tremendo. Eu falei, gente, eu quase morri aqui, meu celular acabou a bateria, ninguém ia descobrir nada, praticamente. Nossa. Né? Que perigo. Meu Deus, não ia sobrar nada. Não era o seu tempo. Nossa, acho que o máximo que eu passei não era mesmo. O máximo que a gente passou, eu ia ver, a gente tava indo por uma feira medieval. Aí tinha um dragão. Não, então, e aí eu tenho um probleminha porque eu sou canhota. Eu sou canhota, né? Então eu não Verônica sei o que já tá rindo já. Pois é. Então eu não sei o que é direita nem esquerda. Aí, tipo, você a gente tinha que pegar uma entrada. Eu não sei o que é direita nem esquerda. E eu tava olhando o mapa, péssima escolha.
Meu Deus. E aí a gente já tinha perdido a primeira entrada. Aí a Verônica falou, você me avisa quando tiver aqui a entrada. Eu, tá bom. Só que assim, eu sou uma péssima copiloto, porque eu olho pra janela, foda-se o mapa, sabe? Ai, que bonito, a plantinha, as vaquinhas. Meu Deus, não é possível. Aí do lado eu olhei assim pro mapa e falei, vem aqui! Daí eu dei uma berro. Caralho. E aí tinha uma amiga nossa dormindo atrás do carro. E aí na hora que a Verônica, ai meu Deus, ela começou a virar a direção assim, e a gente bateu naquelas, como é que chama, ver aquele negocinho que a gente bateu? É tipo... eu não sei, são divisores. Parece poste. Tipo umas divisórias. Sim. Cilindros. Parece um cone, assim, mas sei, é tipo amarelo, aquele... né? mas é aquele cone que fica só que pra na sempre. hora que assim, eu vi, vindo na nossa direção, eu jurava que era de cimento. E era a nossa hora. Ah, que bom. Ainda bem que era de plástico. Aí, tipo, não aconteceu nada. Nossa amiga só acordou desesperada, achando que a gente ia morrer. Eu também já tava achando que a gente ia morrer, que o carro ia capotar, que não sei o que lá, mas deu tudo certo. Então, cara, é muito louco, porque depois que aconteceu isso comigo na moto, eu fiquei com muito receio de pegar a estrada. Então, nas outras ocasiões que eu tinha que ir mesmo, porque eu fazia curso e tal, eu tinha que estar eventualmente na capital, e eu só tava com a moto por enquanto, toda a curva que eu fazia de moto, eu sempre achava na minha cabeça que havia um caminhão na minha direção, na curva. Sempre. Então, sempre quando tinha curva, eu freava muito, ia bem devagarinho, porque se você estiver devagar, dá tempo de você fazer mais coisas, dá tempo de reagir. Mas assim... O caminhão ia vir na minha direção, mas ele tava na outra pista, então normal. Mas toda vez, cara, que via um caminhão, o coração disparava. Puta que pariu, sabe? Nossa. Graças a esses negócios aí, entendeu? Tipo, hoje em dia eu pego estrada, às vezes, porque tenho que pegar, enfim. Mas assim, tenho medo, mas é uma coisa que eu tenho que enfrentar, cara, sabe? Eu não posso deixar de dirigir por isso, entendeu? Às vezes eu tenho que fazer. Então, esse medo da estrada é um tipo de medo que eu enfrento, né? Sim. Tem medos que a gente enfrenta, né? E o último que eu separei aqui foi um que realmente eu fiquei muito assustado mesmo. Foi uma semana de caos aqui no estado do Espírito Santo, porque acho que foi em 2018, acho que foi, tá. Teve a greve dos policiais aqui no Espírito Santo. Nossa, eu lembro disso. Né? Você lembra, né? Você é da onde? Eu sou de São Paulo. Então, aqui no Espírito Santo teve greve, porque os policiais não estavam recebendo, enfim, né, cara? Então, as esposas dos policiais, as famílias ficavam em frente aos batalhões, impedindo a saída dos carros, né? Teve toda uma paralisação estadual aqui. E, cara, eu até gravei um episódio no começo do podcast, né? Lá no começo de 2018, sobre violência e tal, e eu citei isso. Que a gente percebe que é ainda muito pior se não tiver polícia, sabe? Porque as pessoas deixam de cometer crimes pela consequência e não pela consciência, né? Elas deixam de cometer porque elas vão acabar sendo presas, não porque elas acham que é errado. Então, eu presenciei saques nas lojas, eu presenciei uma cidade muito caótica, eu presenciei uma violência muito grande na minha frente, pessoas andando de moto, entrando em loja, pessoas armadas no meio da rua, né? E eu elas falei... podem fazer porque elas podem agora, né? Exatamente. Pessoas que na época era época de eleição, se eu não me engano. Eleição pra prefeito e vereador, se eu não me engano. E pessoas... eu era novo na cidade, né? Sou novo na cidade, eu não sou daqui. Mas quem é daqui identificou pessoas saqueando lojas que estavam se candidatando. Nossa. Entendeu? Pessoas... pastores evangélicos roubando... saqueando loja. Caraca! Sabe? Saiu no jornal, tipo, close, assim, a foto. Esse cara é pastor da minha igreja. Esse daqui se candidatou vereador, sabe? Isso parece aquele filme lá, o The Purge. Eu ia falar isso agora. Tava muito uma noite de crime, sabe? Só que foi uma semana de crime, né? Na verdade. Senhora. E eu lembro que, tipo assim, nessa época eu morava numa casa que ficava em cima de um morro, era bem mais seguro, aparentemente. Não era no centro da cidade, era mais afastado. Mas eu lembro que mesmo assim eu morria de medo. Eu olhava pela janela, eu via motos passando e gritando, ouvindo tiro, ouvindo a galera gritando, não sei o que, tal. Aí eu via notícias, tipo, pessoa fazendo live, assim, pelo Facebook das janelas do centro, um monte de lugar pegando fogo, e aquilo me deu um medo, cara. Aquilo, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia que ia ter um medo tão grande assim, sabe? E depoimentos, eu lembro que eu tinha que ir na rua fazer tal coisa. Eu lembro da galera gritando, tá vindo a galera saquear aí, tá vindo um arrastão. E aquilo me dava um medo. Eu entrava em loja, pedia pro lojista fechar a porta e a gente se escondia dentro da loja. Olha que loucura, cara. Então, tipo, eu falei, cara, esse talvez foi um dos maiores medos, assim, que eu passei, porque foi uma semana muito intensa, cara. Foi de segunda a sábado, mais ou menos. Acho que no domingo,
os familiares deixaram as viaturas saírem e de pouco a pouco o policiamento foi voltando, não que melhorou, né, cara? Mas é muito louco esse lance da ostensividade, que pra quem não sabe, ostensividade é a presença de algo que está nos protegendo. Não necessariamente essa pessoa tá fazendo algo, mas se você vê uma viatura na rua, você vê alguém fardado, aquilo já te dá um alívio, entendeu? Sim. Na teoria. Então, a primeira vez que, depois desse caos todo, quando eu vi uma viatura passando, aquilo já me deu um alívio, sabe? Sim. Eu falei, caramba, as coisas estão voltando ao normal. Mas foi um medo intenso essa semana, cara. Intenso, cara. É o que eu e a Verônica a gente sempre fala, né? Porque, assim, você não tem que ter medo do sobrenatural, você tem que ter medo das pessoas, porque Exatamente. o espírito, sei lá, no máximo, ele derruba uma coisa ali, Te uma coisa ali. incomoda. Existem casos de possessão e tal, existem. Mas, assim, o ser humano, meu filho, ele é completamente maluco, assim, imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. Sim, eu, tipo, nunca fui assaltado, nunca passei por isso. Eu sou de São Paulo, morei lá até os 19 anos. Meus amigos próximos sempre entravam em ônibus, foi assaltado no ônibus, em colégio, aconteceu isso, aquilo, mas eu sempre passei, tipo, nunca aconteceu comigo, felizmente, até hoje, espero nunca acontecer, né? Mas, assim, conheço muita gente que ficou traumatizado com isso, entendeu? Seja por um celular, ou seja porque fizeram coisa pior com elas, entendeu? Então, realmente, tipo, é um medo que tá muito palpável na gente, né, cara? É muito louco, né? E, tipo, eu acredito que isso sempre vai acontecer. A violência sempre vai existir, não importa. Ainda mais aqui no nosso país, que já é um país que começou errado lá atrás, né? Então, olha que loucura. A gente tem... Algumas pessoas têm esse dom que vocês têm, de sobrenatural, e ainda tem que lidar com isso, né? De violência, né? Principalmente mulheres, né? Porque são coisas piores, né? Um exemplo, algumas vezes já aconteceu de eu sair do trabalho, na outra casa que eu morava, eu subi na rua à noite, tinha uma mulher na minha frente e eu ando rápido, eu sou alto, perna comprida, ando rápido, a pessoa tá vindo, sentindo uma presença, a pessoa já agarra a bolsa, né? Você vai falar o quê? É normal, cara, a pessoa vai sentir medo, sabe? Sim. Aí, o que eu sempre faço? Eu sempre tento agir diferente pra pessoa se sentir confortável. Sei lá, eu mexo no celular. Ou então, se eu tô com uma sacola do supermercado, eu tento fazer ela perceber que eu tô com uma sacola. Pra falar, não, é uma pessoa que saiu do mercado e tal. Porque se eu estiver andando rápido assim, a pessoa vai, sei lá, cara, vai ficar com medo, vai olhar pra mim meio assim. E não tem como eu ficar puto com isso. Eu sei que é um medo muito grande que as pessoas têm, né? Principalmente na nossa cultura. Né? Vocês já passaram por situações de assalto assim, ou felizmente não? Assalto? Nossa, sim. Tinha Sério? uma vez. É um pouco engraçado, porque eu não percebi que o cara tava tentando me assaltar. É mesmo? Eu tenho algo chamado audição seletiva. Nossa, sim. Então, quando o cara no moto passou e começou a falar, a gritar com a gente, eu achei que ele tava, tipo, sendo meio escroto, sabe? Tipo, dando em cima. Então eu bloqueei o que ele tava falando. Nossa. Só que ele tava tentando roubar a gente. Então, aí eu só, tipo, foda-se, e continuei andando. Ele agarrou meu casaco por trás e me deu uma puxada. Meu, eu só, tipo, bati a mão dele, olhei pra ele feio, tipo, sai fora, e fui embora. Meu amigo me olhou de um jeito, tipo, você é louca? Não é, cara? Eu não tinha percebido. Aí quando eu ouvi que ele ligou o moto de novo, aí eu saí correndo. Eu não sei o que esse cara vai fazer comigo, eu saí. É, o clássico, né? Dois Mas caras em aí cima eu de uma percebi, moto, eu né? não posso. Nossa, sim. Eu não posso ter essa audição seletiva mais, não. Nossa, cara, muito Colocou num louco. perigo, mas ele não levou nada. Não, eu acho que ele maravilhoso. simplesmente não estava esperando essa resposta. Sim, cara, gostei muito desse papo. Eu achei melhor do que o esperado, porque, assim, na minha intenção era realmente conversar sobre alguns tópicos que eu separei, vocês também, mas veio um papo muito reflexivo, né, cara? A Lívia falou de coisas mais, assim, sobrenaturais, né, cara? A Verônica acrescentou bastante. E eu vou deixar um spoiler pros ouvintes aí, que eu não comentei algo que aconteceu comigo também, que vai sair num conto, porque foram várias experiências do tipo, que é a paralisia do sono, né? Nossa, isso aí é complicado. Nossa, Eu já tive várias paralisias do sono, desde a infância até 2 anos atrás eu tive também com muita intensidade. Recentemente eu não tive mais, mas teve umas bem assustadoras que vai sair num conto separado, né? Então fica aí pra instigar os ouvintes, né? Mas se você quiser acalmar os seus ouvintes, a paralisia do sono é uma coisa completamente normal, tá? Sim. Todo mundo vai ter pelo menos uma vez na vida. Sim, sim.
Sim. Então, eu acredito que algumas podem ser de cunho sobrenatural e tem outras que são só experiências biológicas mesmo, mas não exclui de que todas são muito assustadoras. Sim. Eu tive das duas, biológicas e sobrenaturais, né, cara? Olha aí. Isso daí vai ser tudo documentado pra vocês, queridos ouvintes, mas queria muito agradecer a presença de vocês, minhas queridas, adorei esse papo. O podcast de vocês é muito bacana também, eu ouvi alguns aqui. Eu gosto muito do jeito que vocês conversam. Como a Lívia disse em off, é bem humorado, né? Sempre aquela conversa com bastante risada, né? Pra deixar a galera com medo, né? Embora a galera ainda sente medo mesmo com esse jeito de falar. Mas eu gostei e, pô, espero que os ouvintes vão lá, né? Mais uma vez, muito obrigado. E Lívia ou Verônica, se vocês quiserem apresentar o podcast agora, falar um pouquinho, falar das redes sociais, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Bem, primeiro, muito obrigado por nos convidar, a gente amou a conversa inteira sobre medos. A gente já teve alguns episódios em que contamos os nossos medos, tanto que, se você quiser a história inteira do que meu irmão fez comigo de bonecas, o episódio se chama Bonecas Me Perseguem. Podem ir lá no nosso podcast, É Você, Satanás. Temos no Spotify, no iTunes, tanto lugar. No Deezer, no Google, tá em todos os agregadores aí. E temos o nosso Instagram, que a gente posta fotos junto com os episódios, que é VC Satanás _podcast, se alguém quiser seguir a gente lá. Nosso podcast é bem voltado pro conteúdo, o nosso Instagram é muito voltado pro nosso conteúdo do podcast, né? Então, toda vez que a gente faz um programa, a gente sempre tenta colocar imagens que conversam com o programa, né? Sim. Então, além de você ouvir o programa, a gente coloca lá, disponibiliza as imagens pra vocês verem do que a gente tá falando, pra vocês acompanharem. Então, porque acho que é uma forma legal, assim, de... Sim. Não, muito colocar. Bacana. Eu tô acompanhando o Instagram, né, cara, de vocês, e a galera interage bastante, né? Sempre que vocês colocam imagens lá, a galera ri muito, né? Porque, de certa forma, também é engraçado, né, cara? Né, cara, é muito bom. A ideia do podcast é sempre tratar esses assuntos de uma forma mais cômica mesmo. Porque o tema já é uma coisa pesada, né, entre aspas. Você vai colocar um negócio, né, cara, você tem que rir da situação, né, já aconteceu e está acontecendo, né. Eu acho que é a melhor maneira. Ouvintes, gostaram desse jeito diferente, essas reflexões diferentes, com uma trilha um pouco diferente? Eu sei que a galera talvez não vai conseguir ouvir à noite aqui, né, principalmente nos depoimentos da Lívia, né, mas eu acho que a gente mais tem é ouvinte que fala que não consegue ouvir nosso podcast de noite. Não é, cara? É isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Espero vocês numa próxima, pra gente gravar o Boas Lembranças, que é uma série diferente do Confábulas, que a gente conta coisas legais da vida que aconteceram com a gente, né? Então, procurem lá, vão no podcast das meninas, É Você, Satanás, e também vai no Instagram, que vocês vão gostar muito também, é uma interação muito bacana. E nos vemos na próxima semana com mais um Reflexões, contos, boas lembranças. Aguardem o spoiler aí dos contos, eu vou fazer mais pra frente. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e tchau!